A paz do Senhor Jesus, você que chegou até esse vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal, que o Senhor te abençoe, que esta palavra fale poderosamente ao seu coração, assim como ela falou comigo. Sabe, quando a nossa vida trava, que nada que a gente tenta vai para frente, em todas as áreas a gente enfrenta dificuldade, seja na área da saúde, seja na área das finanças, empregos, sonhos, projetos, absolutamente tudo aquilo que nós colocamos a mão e tentamos fazer dá errado, não vai para frente. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho acerca disso, eu vou deixar o meu testemunho pessoal e vou dar aqui mais alguns motivos que pode ser a causa que você está passando por isso. E eu já passei por absolutamente todos eles, eu vou deixar aqui 5, fica até o final, porque às vezes você fala assim, mas esse vídeo não está falando comigo, não serve para mim. Mas às vezes o quarto, o quinto, vai ser exatamente aquilo que você está passando. No final desse vídeo, deixe a sua curtida, o seu joinha, deixe o seu comentário, eu gosto de assistir vídeos e ler os comentários, porque são testemunhos que edificam a vida da gente, e às vezes quando você vai escrever, você pode pensar assim, mas isso é irrelevante, é só um simples comentário, mas não é. É um testemunho que vai edificar a vida de outra pessoa. Então, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu testemunho, compartilha com aquela pessoa que você sabe que está passando por isso, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, tenho certeza que o Senhor vai falar também com quem você compartilhar esse vídeo. Amém? E para nossa meditação, vou deixar um versículo que se encontra lá em Mateus 6,33. Eu vim gravar aqui, não foi por acaso, é porque o versículo que está aqui atrás é exatamente o versículo da nossa meditação. Aqui está faltando um 3, mas eu acho que ele acabou saindo e eu nem percebi. Mas é Mateus 6,33. Eu vou ler um pouquinho antes, no versículo 31 até o 33, que vai dizer assim: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu fiz umas anotações aqui para que eu não me esqueça de nenhum dos motivos que eu quero deixar aqui nesse vídeo 5, e para que também eu não me perca. Eu quero ser bem rápida e objetiva, então vamos para o mais importante desse vídeo. Eu tenho certeza que se você chegou aqui, certamente você está passando por isso. Eu vou começar pelo meu testemunho pessoal, que é a falta de posicionamento, estar desalinhado com a vontade do Senhor, fugindo da vontade do Senhor. Sabe o profeta Jonas? Pois então, por muitos anos da minha vida eu vivi exatamente o que eu disse no começo do vídeo. A vida é travada, nada sai do lugar, nada vai para frente em absolutamente todas as áreas. E aqui não é assim que, é algo que veio no meu coração e eu decidi correr atrás disso. Não, muitas das coisas é promessas do Senhor para determinadas áreas da minha vida, mas ainda assim, mesmo tendo a promessa do Senhor, não ia para frente, não fluía, e eu passei por muito tempo frustrada, chateada, e então me perguntei para o Senhor: Deus, por que que a minha vida não vai para frente? Onde eu coloco a mão dá errado. Às vezes as coisas que eu consigo é com muita, mas muita dificuldade mesmo. Depois de um tempo buscando, o Senhor, ele me respondeu, e era exatamente por falta de posicionamento. Eu estava correndo da vontade do Senhor. Eu vivia o oposto deste versículo. Aqui diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas elas são acrescentadas. E por muito tempo na minha vida, eu vivi buscando os meus sonhos, os meus projetos, aquilo que eu queria fazer. Deus, ele me deu uma direção para um determinado ministério, e eu falava: não, Deus, eu não quero fazer isso, eu não quero começar por aqui. Eu olho as pessoas ao meu redor, pessoas com quem eu convivo na obra, e eu pensava assim: Deus, está todo mundo trabalhando, é como se, na minha cabeça, é como se tivesse um trabalho para todo mundo, se tivesse algo para todo mundo fazer, menos para mim. Só que então eu entendi, não é que não tinha serviço para mim, é porque eu estava olhando para a direção errada. Eu olhava para a vida das pessoas e eu queria aquilo, sabe, um ministério diferente daquilo que o Senhor estava me chamando para exercer. E aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu não queria fazer. E por muitos anos, e assim, não foi um mês, 2 meses, um ano, não. Foram longos anos correndo de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, o chamado que o Senhor, ele me confiou. E às vezes pode ser você. O Senhor, ele te chamou para fazer algo e você vê todo mundo fluindo, a vida das pessoas indo para frente, você fala: Deus, a minha vida está travada. Às vezes a gente olha
para o outro e nos comparamos e queremos fazer aquilo que Deus chamou o outro para fazer, mas não nos chamou. E a gente quer fazer aquilo ali e corre de fazer o que Deus colocou nas nossas mãos. Para exemplificar, sabe aquelas pessoas que Deus chamou para o ministério do louvor? E aí elas falam, não, eu quero é pregar. Não quer dizer que quem louva não prega, não é isso. É questão de ministério mesmo, de chamado. Deus chamou para o louvor e a pessoa fala, não, eu quero é ser pregador da palavra, eu quero é pregar, quero é ministrar. E em contrapartida também, tem gente que Deus chamou para a ministração, para a palavra, e a pessoa, não, mas eu quero ser usada no louvor. E aí fica naquele impasse, sabe? Porque não flui, não vai para frente, mas é porque estamos desalinhados com a vontade do Senhor. Geralmente Deus dá uma direção e nós queremos seguir por outra. E não quer dizer que Deus não tenha bênçãos para nós. Ele coloca os projetos, os sonhos, os desejos no nosso coração para que nós venhamos nos preparar. E no tempo certo Ele vai, sim, cumprir isso. Só que o nosso erro é olhar para as promessas e querer primeiro aquilo ali. E querer buscar primeiro as coisas dessa terra, aquilo que é material, que o nosso coração quer. Primeiro aquilo que nós sonhamos e depois aquilo que Deus, Ele sonha para nós. Primeiro os nossos projetos, depois os projetos do Senhor. É como se fosse isso. E aí é que está o nosso grande erro, porque a palavra nos orienta a buscar primeiro o reino dos céus. Nosso coração tem que estar primeiro nas coisas que são eternas, naquilo que a traça e a ferrugem não vai corroer, aquilo que é eterno, que não vai ser destruído. O Senhor, Ele é o maior interessado em nos abençoar. Porém, tudo isso aqui é passageiro e vai ficar aqui, é só para essa terra. O Senhor tem sim bênçãos para nós, só que a nossa prioridade tem que ser primeiro os planos de Deus. Porque cada um de nós foi criado com um propósito, cada um de nós, o Senhor trouxe essa terra. Ninguém, você que chegou aqui, que está vendo essa palavra, tenha na sua mente, você não é obra do acaso, o Senhor te criou com um propósito, o Senhor tem um projeto maravilhoso a realizar na sua vida. Só que primeiro é necessário que você se posicione para que o Senhor ele venha fazer na sua vida aquilo que ele tem para fazer. Entende? Por muito tempo eu tentei com as minhas forças de todas as formas correr atrás daquilo que eu achava que era o tempo certo para fazer, daquilo que estava no meu coração e nada fluía, nada ia para frente. E eu olhava para o ministério dos outros e queria fazer aquilo ali. E o que o Senhor me chamou para fazer estava parado esperando que eu me posicionasse. Então, aqui está o primeiro ponto, a falta de posicionamento. Desalinhados com a vontade do Senhor, fugindo de fazer a vontade de Deus, buscando em primeiro lugar aquilo que nós queremos e não aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Esse é o primeiro, vamos para o segundo. O segundo ponto que eu deixei aqui é a falta de estrutura. Às vezes não é toda a sua vida, em todas as áreas, mas uma determinada área da sua vida está travada e não vai para frente. Sabe quando você quer muito algo e o Senhor ainda não te entregou? Às vezes pode ser porque você ainda não tem estrutura para receber. Eu vou dar aqui exemplos físicos, exemplos materiais. Às vezes o que você está sonhando, querendo, desejando alcançar, receber da parte do Senhor, seja, por exemplo, um carro. Mas olhando para a sua condição financeira atual, por quanto tempo você conseguiria manter? Ainda que o Senhor te desse, você não precisasse comprar, digamos assim, ainda que você recebesse hoje assim, o Senhor te dá de presente, por quanto tempo você conseguiria manter isso? Você teria estrutura financeira para poder manter? E sabe por que o Senhor não nos entrega? Não é porque Ele é ruim e a gente vê todo mundo sendo abençoado e nós não somos, é simplesmente porque Deus não dá nada fora do tempo para não nos deixar envergonhados. A palavra do Senhor vai dizer assim que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Se o Senhor nos der algo que nós não temos hoje estrutura para poder manter, Ele vai nos dar algo hoje para amanhã a gente perder? Eu, pelo menos no meu ponto de vista, entendo assim. Já teve uma situação que eu queria muito algo, e aqui é físico mesmo, é um bem material. E eu pedia para o Senhor, eu tentava, eu lutava com todas as minhas forças, com aquilo que eu tinha em mãos, eu tentava conseguir. E chegou um tempo de frustração e o Senhor me falou que eu não tinha ainda estrutura para receber aquilo ali, por isso Ele não estava me dando. E sabe quando a gente fica chateado com os nãos do Senhor? Mas aí quando você para pensar, coloca a mão na consciência e você entende, realmente eu não tenho agora estrutura para poder manter isso. E de fato eu não tinha mesmo, eu não tinha estrutura financeira para aquilo que eu estava buscando. E quando o Senhor me falou, foi um alívio porque Ele me respondeu e eu entendi o porquê de não dar certo. Mas aí também eu falei, tudo bem, eu entendo e ok, vamos aguardar no Senhor até eu ter um preparo para poder ter isso. De repente não seja essa a sua situação, não é um bem material que você quer. Às vezes o que você sonha é em casar, em ter uma família, em constituir uma família, mas olha para a estrutura que você tem hoje, para a condição, como que você administra as suas finanças hoje. Você só
não sei, você jovem, uma moça, um rapaz, você sozinho, sozinha, com o que você ganha hoje, você não consegue administrar isso nem para você só. Imagina para poder manter uma família. Aqui também entra finanças, assim como no que eu mencionei agora há pouco sobre um bem material. Com as finanças que você tem hoje, você conseguiria assumir essa responsabilidade? E aqui vai além também de finanças. Você tem estrutura, você sabe as responsabilidades que são necessárias, porque não é assim simplesmente, eu quero, vou lá e faço. Não, tem muita coisa por trás. Toda a nossa vida está pautada aqui dentro da palavra do Senhor, como nós administramos as nossas finanças, como nós administramos um lar, como nós administramos, gerenciamos, como lidamos com a família, está tudo aqui. Então, vai muito além de finanças, são muitas responsabilidades. Hoje você tem estrutura para dar conta de manter todas essas responsabilidades, porque nós não podemos fazer as coisas como nós vemos aí fora, mas nós temos que estar pautados dentro da palavra. Estude a palavra, busque de Deus como que é uma família, como que é um casamento alicerçado na rocha firme, eterna, que é Cristo, e você vai ver. Busca o que é realmente um relacionamento cristão, bíblico, e aí você olha se você está disposto a encarar todas essas responsabilidades, você tem condições de assumir isso agora. Enquanto nós esperamos, também não precisamos ficar de braços cruzados. E aqui nós já entramos no tópico 3, que é a falta de ação. Às vezes a sua vida está travada ou uma determinada área da sua vida está travada porque falta ação. Mas aqui é para quando a pessoa já tem uma palavra, já tem uma direção de Deus e ainda não foi porque está com medo, está esperando que tudo aconteça primeiro para depois você ir. Está esperando o cenário perfeito, digamos assim. Mas quando eu tiver dinheiro eu vou, quando eu tiver dinheiro eu faço, quando as coisas estiver tudo certo eu vou. Não, tem uma palavra que falou muito comigo no decorrer desse processo, que se encontra lá em Eclesiastes 11:4, que vai dizer assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aqui fala sobre estar esperando o cenário perfeito. Vou esperar que primeiro chova, para que depois eu vou lá preparar o campo, para depois eu ir lá semear, para depois eu ir lá, entendeu? Quem fica esperando isso nunca vai cegar, entende? Nunca vai colher. Então nós precisamos não ficar somente observando, mas precisamos tomar a iniciativa de ir lá, preparar o campo. Eu vou semear, eu tenho fé que o Senhor vai enviar a chuva, eu tenho fé que o Senhor vai enviar a provisão. Deus já deu o direcionamento, mas está com aquele receio, mas será se foi Deus mesmo? Será se vai dar certo? Será se eu for, o Senhor vai ser comigo? Deus disse para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo e eu serei contigo. Às vezes é porque nós espiritualizamos. Deus deu uma direção e nós estamos esperando que o Senhor ele faça a nossa parte. Deus ele não vai fazer aquilo que cabe a nós fazer. É claro que Deus faz também coisas que são possíveis, aquilo que às vezes poderia ser feito pela medicina, mas o Senhor ainda assim decide curar. Nós não podemos limitar o Senhor, ele trabalha como lhe apraz, mas aquilo que cabe a nós fazermos, aquilo que depende de uma atitude nossa, o Senhor, ele não vai fazer por nós. Eu tenho um testemunho nessa área também, de coisas que eu precisava e eu ficava orando, eu ficava esperando que o Senhor ele fizesse para mim. Mas tem coisas que nós precisamos correr atrás porque o Senhor deixou a medicina, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu vou gravar depois um vídeo sobre isso porque aí é um outro assunto e eu não quero entrar nele aqui agora para não fugir do tema deste vídeo. Mas eu vou gravar depois um vídeo exatamente sobre isso, porque eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas também. Às vezes você tem do Senhor uma palavra, uma promessa e acima disso tudo uma direção. O Senhor já te mandou ir e você está indo com medo, com receio, não sabe como que vai ser. O Senhor te deu uma direção para poder estudar, por exemplo, fazer uma faculdade e às vezes a pessoa não sabe nem onde que quer estudar, onde que atenderia, qual é a modalidade, se é EAD, porque tem gente que não consegue, porque não tem disciplina, não vai dar mesmo. Às vezes a casa onde mora, às vezes tem mais pessoas e realmente não dá para ser EAD, tem que ser presencial. Ok, mas vai atrás, corre atrás, faz a sua parte. O Senhor, ele já te deu a direção, então vai. Mas aqui é especificamente para quem tem do Senhor uma direção. Não sai por aí fazendo nada sem direção do Senhor, porque tem projetos, tem sonhos que Ele coloca no nosso coração, mas não é ainda para agora. Ele ainda vai nos capacitar, vai nos preparar, como é o tópico 2, que é a falta
de estrutura, nós ainda não estamos prontos para receber, e Ele vai nos preparando, nos capacitando para poder receber isso. Só que tem coisas que nós já temos direção, tudo nós precisamos apresentar para o Senhor em oração, mas temos que ter em mente que Ele não vai responder igual para todas as coisas que nós apresentamos. Vai ter coisas que Ele vai falar dentro da palavra, vai ter situações que Ele vai nos responder usando um servo dele, vai ter coisas que Deus vai responder para nós em sonhos, entende? Tem coisas que Deus vai, o próprio Espírito Santo vai confirmar dentro de nós, ou não, vai trazer aquele aperto no peito, aquela angústia que fecha, que tranca. Você sabe que é o Espírito Santo de Deus falando, que não é para ir, que não é o tempo, que não é para fazer. Então o Senhor, ele responde de várias maneiras e nós não podemos limitar o Senhor, mas tudo nós devemos apresentar ao Senhor em oração e aguardar dele uma resposta, uma direção, um sim. E às vezes o sim é simplesmente nos dando paz para poder ir, para poder fazer. Chegamos até aqui e às vezes você pode falar, mas tudo isso aí não serve para mim porque eu ainda não aceitei o Senhor, então isso aí é só para quem já serve a Deus, para quem já é cristão. E aí é que está. Às vezes a sua vida está travada e tudo que você tentou até aqui não deu certo, exatamente por causa disso. Porque o Senhor, ele está te chamando e você ainda não tomou essa decisão, você ainda não se posicionou, você ainda não aceitou esse chamado. Você fala, eu sou muito novo, eu ainda sou muito nova, deixa isso mais para frente, ainda não é o tempo, Deus vai preparar. Eu estou esperando eu me libertar disso aqui primeiro, quando eu conseguir largar isso aqui eu vou. Mas a palavra diz assim que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então você está enganando a si mesmo, está em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos, e por isso que a sua vida não vai para frente. E por que que o Senhor permite isso? Não é porque Ele é ruim, não, é porque Ele nos ama, e o mais interessado em nos abençoar é o Senhor. Só que o que nós temos de bem mais precioso é a salvação da nossa alma. Então, nós passamos por tudo isso para que nós venhamos nos achegar até Deus. Se você chegou até aqui, tenha certeza absoluta. Se você tinha alguma dúvida, a partir de hoje, tenha certeza absoluta. O Senhor, Ele te ama, Ele tem um grande chamado na sua vida, obra grande a realizar em você primeiro e através de você. Só que necessita que você se posicione, que você aceite esse chamado. Não é tempo mais de ficar cocheando entre dois pensamentos em cima do muro, esperando o tempo certo. O tempo é agora. Basta olhar para tudo que está acontecendo na natureza, basta olhar para tudo que está acontecendo no mundo todo. Jesus, ele te chama. Toma essa decisão agora, enquanto você pode, enquanto tem tempo. E o Senhor, ele é o maior interessado em abençoar, como eu já disse e repito novamente. Porém, a bênção maior é a salvação. O Senhor, ele tem bênçãos reservadas, um celeiro de bênção reservado para você. Só que o mais importante é a salvação da sua alma. Então não adie mais essa decisão. Tome hoje essa decisão de aceitar o chamado do Senhor. A gente fala assim, eu aceitei Jesus, né? Mas na verdade é Ele que nos aceita. É Ele que nos aceita, é Ele que nos chama, é Ele que nos traz. É a graça, é a misericórdia, é o Espírito Santo que nos ajuda. Então não se preocupe com aquilo que você tem que, eu preciso deixar isso, eu preciso ser liberto disso. Não importa, venha como está e deixe o Senhor trabalhar no seu coração. É o Espírito Santo que vai fazer essa limpeza, essa água que vai te purificar. É o Espírito Santo na sua vida. Você precisa primeiro aceitar o Senhor. Vamos agora para o quinto. Às vezes você já aceitou, mas falta renunciar a coisas que o Senhor já te pediu, aquilo que está te afastando do Senhor. Pensa bem, tudo que te afasta do Senhor não é do Senhor para a sua vida. Eu não sei o que você precisa hoje renunciar, se é um pecado, ou amizade, ou relacionamentos. Você sabe que o Senhor já te pediu isso, você sente no seu coração. E aqui é como eu disse no tópico passado, às vezes não, Deus não usou ninguém para chegar até você e falar, mas você sente dentro do seu coração, você sabe que o Senhor já te pediu, já requereu isso de você. Então entrega, renuncia, abre mão, tenha certeza que o Senhor tem para você é melhor. E não é porque a pessoa às vezes é ruim, mas é porque não é o tempo, não é o momento. O que o Senhor tem para você agora são outras coisas, são, sabe, propósitos diferentes. A pessoa vai caminhar por um caminho e você por outro. Então abre mão disso, tenha em mente que o Senhor tem o melhor para você e tem o melhor para a pessoa também. Pode ser que as coisas não estão fluindo na sua vida por causa disso, porque você ainda não se entregou por completo. Falta renunciar a algo, falta entregar algo que Deus está pedindo. Você e Deus é que sabe. Então, se você chegou até aqui, ao final deste vídeo hoje, e pode ser que você tenha se identificado com algum desses cinco. Se não, ainda assim,
Saiba que o Senhor, Ele tem uma direção para você. Eu não sei qual que é a sua situação. Às vezes não é a situação que eu mencionei aqui. Às vezes você não está fugindo como eu. Às vezes você precisa renunciar. Eu não sei qual que é a sua situação. E se porventura você não tiver se identificado com um desses 5, mas você sabe que tem algo que precisa consertar, busca do Senhor. Busca que Ele vai te direcionar, Ele vai te responder o que que você hoje precisa fazer. Eu espero que essa palavra tenha sido bênção para a sua vida. Se inscreva no canal, acompanhe, porque terão mais vídeos aqui para a glória do nome do Senhor, porque tudo é por Ele e para Ele. Não é nada sobre nós, não é o que nós queremos fazer, é sobre Ele, é para que o nome dEle seja glorificado em nós e através de nós. Amém. Fiquem todos em paz, em nome de Jesus.